Bom dia! Já estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais as principais habilidades que um líder precisa ter hoje no aspecto digital, na era do digital. Quais habilidades ali são fundamentais e não podem ficar de fora do desenvolvimento de uma liderança que lidera aí na era digital. Vamos enviar a live para a galera. Vou só aguardar a Jordana chegar e a gente já vai começar. E a gente já inicia. Aproveitando, pessoal, deixo aí, né, o recadinho para vocês que vão ver a live agora, que vão ver a live depois na gravação, que vocês maratonem aqui os destaques do perfil, porque tem bastante coisa lá mais prática que pode aí te direcionar na tua liderança, tá? Bem como o compilado dos aulões, né, que estão todos no YouTube. Você assistindo também todos ali, eles acabam se complementando, talvez eles te proporcionem aí uma perspectiva de uma mesma habilidade, mas em diferentes cenários também. É importante você ter essa visão. Então é bem bacana aí vocês tenham acesso a esses conteúdos, tá? E claro, não se esqueça de clicar no link da nossa bio, baixar o nosso e-book gratuitamente, que ele também tem um passo a passo ali, um panorama geral de habilidades, de pontos importantes aí dentro da liderança, fundamental para você também aplicar aí na prática. E para quem quer ter algo um pouco mais específico, talvez mais próximo a nós, tem aí também o nosso curso, que você também acessa lá no link que você consegue ter acesso a ele. Dentro do curso tem as aulas, os módulos e todas essas lives também estão lá dentro, né? Então tem um espaço aí que você vai poder tirar suas dúvidas diretamente conosco. Então fica aí os recadinhos do dia. Então quer dizer, aqui no nosso perfil a gente tem bastante coisa para agregar aí na sua liderança, tá? Não deixa de aproveitar, ok? Vamos só aguardar mais um pouquinho para dar tempo da Jordana chegar e a gente já vai iniciar. Enquanto isso, vou terminando de mandar a live aqui para a galera. E a gente já começa. Jordana já está aqui, deixa eu... Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo, e você? Joia. Então tá bom. Bora lá, então. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Vamos. Bora começar. Hoje nós vamos falar sobre as principais habilidades que a liderança deve ter aí nessa era digital, né? Exato. Acho que para começar, né, a gente pode partir da habilidade clássica, né? Que eu tava pensando aqui, estruturando algumas coisas, né? E aí eu pensei, gente, não tem como não deixar de falar da comunicação, né? Ai, Patrícia, mas a comunicação, tá? Eu sei, é o óbvio. Exato. Mas por ser o óbvio, a gente negligencia muitas vezes, principalmente na era digital, né? Eu percebo. O que acontece? Na era digital é tudo muito mais fácil, né? De fácil acesso. E aí talvez os líderes podem se perder neste fácil acesso. Por quê?
Porque é fácil, eu vou lá, gravo um áudio, eu vou lá, mando alguma coisa rapidinho, eu vou lá, deixo um recado no WhatsApp, uma coisa bem assim. Só que, apesar desse fácil acesso, se eu não treinar essa habilidade de me comunicar dentro desse fácil acesso, essa comunicação, ela pode ficar vaga. Ela pode ficar vaga. A tendência a gerar suposições para as pessoas que vão receber a minha comunicação é muito maior. Por quê? Porque elas não estão vendo a minha comunicação não verbal, porque eles não estão me vendo, estão só recebendo uma informação escrita, então não sabe, né, qual que é o tom, por exemplo, daquela conversa. E aí eu vejo que talvez os líderes, apesar de talvez até terem uma boa habilidade de comunicação, negligencia isso nessa era digital por este fácil acesso. E aí acaba deixando essa comunicação muito prejudicada. Então, talvez para começar aí, principal coisa, comunicação, para realmente tentar trabalhar não deixar esses ruídos, né, nessa facilidade aí do digital. O que você acha? O que eu falo sempre, né, a gente pode utilizar-se aí de muitas ferramentas, hoje que tem no mercado, que auxiliam aí numa gestão de equipe, né, em gestão de tempo, ali de tarefas, né, que te ajudam muito nesse sentido, enquanto líder. Contudo, a comunicação, ela é imprescindível, assim, eu vejo que é a primeira e a mais, assim, que tem que ser desenvolvida. E é isso que a Patrícia falou, né? O que, às vezes, muitas das vezes falado, o escrito, ele não passa a mesma mensagem. Então, o que eu dou de dica aí pro pessoal, né? Que surtiu qualquer dúvida ou não ficou bem entendida a mensagem, chame para uma reunião. Ó, dois minutinhos de reunião online, né? O que eu sempre falo para se fazer, né? É o quê? Primeiro eu faço a comunicação oral e depois eu faço a comunicação escrita, né? Porque ela é uma confirmação daquilo que foi passado. Uma não substitui a outra. As duas são necessárias, né? Então, sempre tomar cuidado, porque a escrita, ela dá margem à interpretação, né? E tudo aquilo que dá margem à interpretação é de acordo com a minha referência. É de acordo, às vezes, com como eu estou naquele dia, né? Com os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, por isso que a comunicação escrita, ela não é muito eficaz, né? Prefira ter uma comunicação aí, como a gente fala, né? Tete a tete. Aí chama a pessoa e Sim. conversa e depois só corrobore ali aquilo que foi conversado de forma online ou de forma pessoal numa mensagem escrita, né? Eu vejo que a comunicação oral, ela é imprescindível, principalmente para alinhamento e para trabalhos, para quem trabalha remotamente, né? Então, a comunicação, ela é imprescindível, ela tem que acontecer a todo momento, tá? Esse é um adendo aí que eu faço com relação à comunicação na era digital. Grave vídeos, né? Se talvez eu não possa estar ali com aquela equipe, eu gravo um vídeo, mando um vídeo, né? Talvez eu estou num fuso horário diferente. O vídeo é uma forma de uma comunicação mais assertiva, né? Oral mais assertivo. Um outro ponto aí, uma outra habilidade, Patrícia, que a gente pode estar falando, é sobre o conhecimento digital, né? O que acontece? Eu estou numa era digital, eu estou numa era que tudo está indo muito rápido e eu não me atualizo.
e eu não me eu não busco inovação para a minha equipe, eu não busco maneiras de fazer diferente, maneiras de eu poder utilizar melhor a minha equipe através de automação, por exemplo, né? Então, ter o conhecimento digital, ele é imprescindível, principalmente na área em que você atua. Então, aquele líder que acha que chegou numa liderança e que estagnou, né? Eu tô aqui, eu tô seguro no meu, né, na minha carreira, eu sei da minha equipe, eu sei do dia a dia, eu sei das rotinas, eu sei de tudo que acontece na empresa, e aí ele se acomoda, porque ele acha que ele tá numa zona de conforto, e ele acha que ele está dominando tudo. Mas a tecnologia, ela veio, né, efetivamente para tirar, sim, para ajudar, principalmente com automação, né, de atividades, para controles, para melhor controle, né, para uma entrega mais rápida, e esse líder, ele não se atualiza, esse líder não busca inovação para sua equipe. E com isso, o que acontece? A sua equipe vai ficando para trás, né? Então, ter o conhecimento digital da sua área, da área que você atua, para que você traga ali benefícios para aquela equipe, principalmente com relação à produtividade, é imprescindível. Sim, e pensando nisso aí, Jordana, eu faço até um complemento pensando que ter o conhecimento nesse aspecto digital traz com que esse líder possa exercer uma outra habilidade, que é a habilidade de influenciar essa equipe, né, de ser espelho para essa equipe. Então, se de repente esse líder desenvolve um conhecimento ali na área dele, nesse aspecto digital, e de repente ele descobre ou uma ferramenta ou um material em específico que é ali, né, no formato digital e que vai agregar demais no desenvolvimento da equipe, e ele começa a usar, ele começa a fazer uso, ele começa a estar ativo dentro disso, isso exerce influência nessa equipe. Né? Essa equipe vai ver e falar, poxa, legal, meu líder ele tá se empenhando, ele tá se desenvolvendo, quero também, né? E esse líder ele começa a ser espelho realmente para essa equipe, porque como a gente falou até naquela outra live sobre liderança híbrida, se eu não me engano, né? A gente falou muito sobre a dificuldade que as pessoas têm ainda, né? Talvez não tanto, mas ainda exista de entender que muitas coisas hoje são digitais, né? E eu ter um líder que esteja se desenvolvendo dentro disso vai ser fundamental para essa equipe e as dificuldades dela nesta era irem cessando. Porque agora, se o líder também ele não desenvolve essa habilidade, como é que ele vai conduzir essa equipe? Não vai. E as dificuldades cada vez mais vão se instalar. Aí pode até entrar ali num conflito. Talvez aqueles que querem desenvolver, que querem evoluir, mas aí tem a parte que não quer. E aí o líder ele também não está se desenvolvendo. E aí aquela equipe ela vai ficar dividida. E aí isso pode causar conflitos. Então, essa questão aí desse conhecimento, dessa influência nesse aspecto digital é fundamental, né? Conhecimento para que ele, então, busque as ações adequadas necessárias. E aí, a gente já pode puxar um gancho para falar sobre adaptabilidade, né? Total. O líder, ele tem... É o que eu sempre falo, né? Ele tem que ter mindset aberto. Se ele não tiver ali aberto a ideias, a novas ideias da equipe, a inovação, né? Inovação, gente, não é uma coisa, né, mirabolante que vai trazer e tal. Não, inovação talvez é uma nova maneira de fazer uma atividade, né? De uma forma, pondo ali uma tecnologia que pode automatizar, e aí eu não preciso mais ter uma pessoa só fazendo aquilo, né? Então,
e a adaptabilidade que vem aí com esse mindset aberto, né, essa mentalidade aberta, eu não ter julgamentos, né, e preconceitos. Se eu vier com julgamentos e preconceitos, né, eu não consigo. Eu não vou estar aberto ao novo, né? Eu não vou conseguir me adaptar e eu não vou buscar aí o que é melhor para a minha equipe. Então, para ter adaptabilidade, né, e conhecimento digital, eu tenho que ter aí estar aberto para. Né? E isso, Patrícia, vai muito de encontro com inteligência emocional. Nossa, eu ia falar isso agora. Você tirou da minha boca as palavras. Eu tô aqui anotando, ó. A adaptabilidade vai precisar da flexibilidade, que vai precisar da inteligência emocional. Porque se esse líder ele não tem inteligência emocional, ele não vai estar disposto, não é nem que ele não vai conseguir, ele não vai estar disposto a se abrir para aquilo que é diferente do que ele já está acostumado. Talvez não porque ele não consiga, mas porque aquilo é mais difícil, aquilo vai mexer com o aspecto emocional, né? Vai mexer com crenças. Então, a inteligência emocional aí é fundamental. E eu até diria, talvez, Jordana, que por ser, a gente falando, né, de habilidades para lidar com a questão do remoto, do digital, a inteligência emocional ela vem também como necessidade, até para lidar com questões de incertezas, de suposições que na era digital você tem muito mais do que quando você está ali com a sua equipe presencial, né? Que nem a gente falou no início, eu me comunico ali, estou falando por telefone, seja por reunião, qualquer meio que seja, mas eu não estou, como você falou, tete a tete ali na frente. E aí pode ser que eu crie ali suposições na minha cabeça que eu não vou ter certeza, né? Que eu vou ter que aprender a lidar com isso. Então a inteligência emocional também vai ser muito importante nisso, para eu conseguir aplicar as outras habilidades que eu preciso ter nessa era digital. E para conseguir lidar com isso que você falou, com essas mudanças, me adaptar, né? Eu preciso estar aberto. Tipo assim, entender e não levar tudo como se fosse... Porque o grande erro que acontece é levar tudo como se fosse pro lado pessoal, né? Ai, não me respondeu, não tá fazendo entender, não tá colocando em prática o que eu tô pedindo. Então, tem uma conotação de como se fosse uma coisa que está levando para o lado pessoal, né? E aí a gente tem que ter inteligência emocional para buscar o entendimento por que está acontecendo ali aquilo, né? E aí, assim, eu buscar uma solução. O que acontece? Isso assim, eu já passei por isso e eu falo, como líder, enquanto ali consultora com lideranças, né? Aliás, a gente foi indagado por uma questão mais ou menos assim, essa semana, de uma pessoa que comprou o nosso curso, né? De um líder que comprou o nosso curso. Que foi trazida uma inovação, né? E aí teve resistência na equipe, né? E aí, o que você tem que ter? Principal, inteligência emocional. Entender que aquilo não é uma coisa pessoal. Entender qual que é o pano de fundo disso, né? Por que ela está fazendo isso? E aí, ir buscando situações. Isso acontece muito com... isso é muito normal em equipes, ter resistência de fazer o novo, né? Sim. E o novo quer dizer, até na era digital mesmo. Eu enfrentei uma situação, mas depois eu entendi, né? Aí é a inteligência emocional que entra.
eu estava colocando em prática colocando em um sistema. Um sistema muito bom, o melhor que tem no mercado para aquela área e adaptando. E aí, nós tivemos um probleminha de migração, porque um sistema que tinha antes, ele não estava coeso. Então, ele tinha inconsistência. E trabalhar pegar uma coisa que tem consistência e mandar para uma coisa nova, sem tratar, vai te dar problema. E ainda esse sistema novo deu uma bugada e subiu, duplicou, né, os contatos. E aí começou teve algumas situações porque a própria equipe estava resistente, né? Uhum. E aí, ao invés da líder maior falar assim, não, como fazer para corrigir isso, porque isso nós temos que ter essa ferramenta aqui na nossa equipe, ela tem que dar certo porque ela vai trazer diversos benefícios para a nossa empresa, né? E aí, nós temos que corrigir, então, essa ferramenta. O que ela fez? Ela simplesmente falou, nós não vamos usar mais o sistema e nós vamos voltar para o caderno. Tá Para brincando. mim, foi uma das maiores, uma decisão de liderança que mais me trouxe frustração enquanto consultora. Porque eu nunca esperava uma decisão dessa. Da pessoa que estava indo totalmente para o digital, que tem que ir para o digital, porque, tipo assim, é impossível você ficar em caderno, né? O digital, ele te dá mobilidade, o digital, ele te traz automação, o digital, ele te traz controle, porque ele te traz relatórios, né? E tipo assim, retroagiu para 1900 e bolinhas, né? E para mim foi esse tipo assim, uma decisão que me feriu muito e na época eu falei assim, tá, mas a empresa não é minha, eu sou consultora aqui. Se fosse eu teria uma outra conduta, mas o negócio não é meu. Aí que entra a inteligência emocional, né? Então, a inteligência emocional, ela entra em todos os aspectos. É entender que não é pessoal. É entender o outro, eu, né? O que eu entendi nisso? Que a pessoa, a dona da empresa, se sentia mais segura fazendo de uma forma que ela conhecia. E tá tudo certo. Se assim tem resultados, mas a equipe, ela tem que se adaptar, né? Tem que fazer, né? E isso envolve treinamentos, né? Envolve a ferramenta certa, envolve várias questões. E aí entra uma outra habilidade do líder, que é o pensamento estratégico. Ele tem que saber a estratégia certa e fazer o plano ali de ação, como que ele vai trazer aquela ferramenta ali, aquela tecnologia nova para a empresa, né? Para a equipe dele, e ele tem que ter a estratégia certa. Como vai ser certo? E também tem que entender que sempre quando eu coloco uma ferramenta, pode, por não ser, por ser tecnológico mesmo, pode ter no caminho ali, pode ocorrer algumas situações, como ocorreu nesse caso de duplicação. E você tem que ter ali já uma estratégia de como você vai agir, mas nunca abortar, né? Mas sempre uma estratégia para seguir em frente de como fazer, né? Sim. Eu falo que plano de ação
ele existe, né? Tem um roteiro pré-estabelecido, mas você seguir o plano de ação, ele é bom, né? Ele é necessário, porque você tem que, de repente, corrigir a rota, né? Principalmente quando se trata de tecnologia. Não é, Sim. tipo assim, porque não é uma coisa reta e exata. Pode ocorrer, principalmente porque a gente está... Quem lida com a tecnologia são as pessoas. E as pessoas, elas podem clicar um botão que não deveria ter clicado, colocar uma informação de uma forma que ela entendeu e não foi a que foi passado, né? Então você tem que estar sempre corrigindo rotas quando você vai implementar ali qualquer inovação tecnológica na sua equipe, né? E para isso tem que ter um pensamento estratégico, principalmente na hora de escolher a ferramenta. Porque eu vejo muita gente fazendo contratação de ferramentas tecnológicas sem conhecimento que se vai garantir o que quer no final. Na verdade, as pessoas contratam por contratar. As pessoas não buscam informações antes de contratar. E por que esse é melhor? Porque qual é a vantagem desse, qual é a vantagem daquele? Porque no mercado está lotado de várias ferramentas, né? Mas e aí? Vai adaptar ou não ao meu negócio, né? Vai me dar aquilo que eu busco ou não, né? Então, o pensamento estratégico vai desde a escolha da ferramenta que você está colocando até o resultado daquilo que se espera. E nesse meio aí tem adaptabilidade, tem várias situações que você tem que tratar. Sim. Né? E aí essa questão do pensamento estratégico, né, eu vejo que ele vai muito de encontro com o líder estar pronto, né, para atender as necessidades que surgirem dentro daquela equipe. Que nem você falou, implementei lá um sistema, de repente a equipe foi e apertou o botão errado. Surgiu uma necessidade, talvez a necessidade de um treinamento sobre como usar aquela ferramenta. E se o líder não estiver pronto para isso, ele vai ter ali uma equipe despreparada. E quando eu falo pronto, é no sentido dele estar atento a observar as necessidades que a equipe ela vem demonstrando. Porque o que eu vejo muito quando a gente fala de pensamento estratégico é o líder que tem sim um pensamento estratégico, ele consegue, né, ter ideias e buscar alternativas, só que muitas vezes baseado nas expectativas dele. Do que eu gostaria, do que eu queria, do que eu quero, sem lembrar que ele vai apenas implementar. Quem vai colocar a prática é a equipe. E que se ele não estiver atento a essas necessidades, muitas vezes necessidades inclusive sutis, vai passar alguns pontos, esse pensamento, essa estratégia não vai ter efetividade. Esse líder ele vai começar a buscar alternativas, então eu preciso ser mais estratégico, e vai direcionar o foco dele para uma questão que não é a correta. Ele está deixando de, talvez, resolver dentro daquilo que está ali na frente dele. Né? Então, esse pensamento estratégico, eu vejo que ele tem que ser muito alinhado com essa observação. O líder ele precisa estar atento o tempo todo. Por isso que quando a gente fala de comunicação, que é basicamente a habilidade que mais envolve o contato do líder, né, com a equipe, a gente fala muito do ouvir atentamente, escutativa, do perguntar, do ter a troca muito ali, né, ativamente e com presença. Porque é nisso aí que esse líder vai perceber essas possíveis necessidades. E aí sim ele vai ser estratégico em cima delas. Né? Senão é um líder que vai simplesmente colocar em prática a expectativa que ele tem. Porque, querendo ou não, quem almeja a liderança, quem chega na liderança, tem uma expectativa. Né? A não ser que eles se caem de paraquedas, mas no geral, quem está na liderança tem uma expectativa, né? Quer ali desenvolver.
mas talvez essas expectativas pautadas em si, nas suas vontades, nos seus interesses e não no que é mútuo da equipe, com a empresa, com a liderança que eu tenho que ter, né? Então eu vejo que isso precisa andar muito junto. Eu preciso ter um pensamento muito estratégico, baseado naquilo que eu preciso que a minha equipe realmente faça e que eu entenda que ela precisa fazer. E, além disso, né, o principal, já que a gente está falando aí sobre essa parte aí de pensamento estratégico, o líder também tem que ter um pensamento analítico, né? Porque ele precisa analisar ali sobre aquela ferramenta, se ela trouxe benefícios ou não para a equipe, se ela pode trazer ou não, né? Os relatórios, sempre buscando ali relatórios, né? E sempre fazendo análises. Eu falo assim, o que acontece? Quando a gente fala em gestão, né? Principalmente, quando a gente fala em gestão, a gente precisa de ferramentas, principalmente ferramentas que geram relatórios. E os líderes hoje, a grande parte dos líderes, eles ficam totalmente, é o que a gente conversou numa live passada, né, que teve uma moça que teve uma grande participação com várias perguntas, e eu quero deixar aberto aí, pessoal, façam perguntas, tá? Façam perguntas pra gente, que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Isso é importante pra gente também. E aí, você fica tem ali, né? Tem o estratégico, alta direção, o tático, que é a liderança intermediária e operacional. A grande questão é que a liderança intermediária, ela fica no operacional. E quem fica em execução e operacional não tem tempo para ter pensamento analítico. Não tem tempo para buscar melhorias para sua equipe. Ela não consegue nem buscar melhoria para ela mesmo, para ela sair da execução, do operacional. Então, quem está no tático ali trabalha com números, trabalha com análises, trabalha com indicadores, né? E tem que estar alinhado com o estratégico. Então, o líder, ele só vai ter um pensamento analítico através de relatórios. E quem te dá relatórios? Sistema. Né? Ou você vai continuar com uma planilha Excel, aonde perde dados, aonde todo mundo mexe, que não te traz ali uma segurança operacional, né? Uma segurança de dados, né? Ela é uma ferramenta boa, mas ela é vulnerável, ela te deixa vulnerável. E hoje em dia, no mercado aí tem vários sistemas, né? A gente só tem que saber qual escolher, qual sistema escolher que vai estar de acordo com tudo aquilo que eu busco. E principalmente, que me dê relatórios. Porque eu, enquanto líder, principalmente líder estratégico, qualquer que seja a minha liderança, eu preciso de dados. E dados eu consigo através de relatório. Então, se o seu sistema que você está buscando não te dá relatórios, não faz ali com que você desempenhe essa habilidade de pensamento analítico, não adianta você ter a ferramenta. Porque ela não vai atingir o ponto principal da gestão e do controle, que é o relatório, que é a análise da produtividade da sua equipe, que é a análise do que está dando certo e do que não está dando certo, que é analisar se eu estou indo para o caminho certo, que não te dá ali um relatório onde você pode identificar gargalos e vir implementando um processo de melhoria. Né? Então, o pensamento analítico está intimamente ligado
a parte tática, estratégica, né, de análise de relatórios através dessas ferramentas hoje da era digital que traz para você, né? Então, você tem que pensar muito sobre isso enquanto líder. Uhum. Sim. E aí, Jordana, eu trago talvez pensando até no líder em si, não necessariamente no líder na equipe, a habilidade do autogerenciamento. Que é o quê? Eu me gerenciar diante do futuro. Então, ok, eu fiz minha comunicação com a equipe, fiz as reuniões, tive as estratégias, analisei tudo, agora eu preciso me autogerenciar dentro disso. Então, eu preciso avaliar. E aí, o que deu certo, o que não deu? Como que eu agi, como que eu não agi? O que eu deveria ter feito que eu não fiz? Para eu melhorar esse meu funcionamento, esse meu posicionamento e continuar aplicando todas as habilidades que a gente falou cada vez mais de forma efetiva. Tem o líder que se autogerencia, ele vai gerenciar melhor a equipe, porque ele vai melhorando em si os pontos que precisam ser melhorados e vai automaticamente melhorando o desenvolvimento dessa equipe. Né? Então, eu acho que o autogerenciamento e pensando no líder, principalmente na era digital, é um dos fatores principais. Que é na hora que ele vai se autoanalisar disso aqui tudo que a gente falou. Qual foi a situação que eu não tive inteligência emocional? O que eu precisaria ter feito? Qual foi a estratégia que não deu certo? Porque eu estava sem a inteligência emocional. Né? Ele fazendo esse link. Trabalha nele as habilidades dele e desenvolve depois na equipe. Então, eu vejo que talvez aí seja uma habilidade mais pessoal, mas que vai ter reflexo total na liderança dele, de forma continuada, né? E é até bacana você falar isso, né, do autogerenciamento, que a gente tem um módulo, né, que a gente fala sobre isso aí no nosso curso, e traz ali algumas dicas, né, de como a pessoa Sim. pode estar utilizando algumas ferramentas ao seu favor na liderança com autogerenciamento, né? Então, é importante, né, ter aí esse autogerenciamento. É importante você fazer análises, né, o autogerenciamento está intimamente ligado ao pensamento analítico também, porque pensamento analítico não quer dizer que só análise de dados, só análise de relatório, análise de produtividade, análise de melhoria. É uma análise também, uma autoanálise, né? Talvez até num campo mais emocional do que efetivamente ali num campo, vamos falar assim, de habilidades técnicas, né? Você talvez possa descobrir ali numa análise que você vai ter que desenvolver uma habilidade técnica também, né? Aquilo que hoje é chamado de hard skills, não somente soft skills, né? Que é a parte de comportamento ali, a parte mais ligada ao emocional, né? Então, é super importante o autogerenciamento, né? O que eu vejo, Patrícia, muitas das vezes, o que eu vejo que é importante, a gente falou isso também na live que a gente falou sobre o novo líder, né? Quando você é um novo líder e tal, é a gente entender e respeitar cada membro da equipe. E aí entra mais uma vez o que a gente sempre fala do conhecimento da sua equipe, das habilidades da sua equipe. Porque quando você vai trazer qualquer novidade, inovação para a equipe, você já, conhecendo a sua equipe, você já sabe aonde vai dar problema. Então, o que você faz? Aí entra o pensamento estratégico. Eu antecipo ao problema, não deixo ele acontecer. Antes de eu colocar aquela ferramenta, eu já me antecipo aquele problema, se eu já conheço a minha equipe. Né? Porque o que acontece? Muitas das... Aí, como eu não conheço a minha equipe, eu não sei. Eu vou ali, inocentemente até,
Porque eu vou no impulso, né? Ah, tem que fazer e vamos fazer, né? Mas eu não analiso as peças que podem dar problema. Se eu tenho uma pessoa que tem dificuldade com tecnologia, eu sei que o momento do processo ali de implantação daquela tecnologia, a hora que chegar essa pessoa vai me dar problema. Então eu já tenho que me antecipar. E ler de engano, eu enquanto líder, achar que toda a minha equipe está preparada para a implantação daquele sistema. Por isso que muitas das vezes, uns se destacam mais do que os outros. São aqueles que efetivamente estão preparados para uma nova tecnologia. Mas você pode buscar que o motivo daquela não aceitação tem algum problema ali atrás. A não aceitação talvez seja medo, porque eu não vou conseguir utilizar aquela tecnologia. Pode ser porque eu não estou de acordo e aquilo vai ser mais um imbróglio para o meu dia a dia, ao invés de me trazer... Isso é um julgamento da pessoa, tá? Ao invés de me trazer benefício, vai me trazer problemas, né? A síndrome da Gabriela, eu sempre fiz assim, para que eu vou fazer diferente, né? Então, eu já sabendo de tudo isso, antes de implementar, eu tenho que tratar essa equipe. É aquilo que a gente chama de kick-off, né? De vender a ideia. Aí entra mais uma habilidade do líder. A habilidade de vendas. O líder está todo momento vendendo para a sua equipe. Então, antes de implementar qualquer coisa, ele tem que ter uma habilidade de venda daquela ideia. E já batendo nos pontos daqueles que vão ter resistência por diversos motivos. Né? Talvez quem tenha problema com tecnologia, eu não vou colocar ela implementar um sistema, por exemplo, mas eu vou treiná-la para utilizá-lo depois. Né? Eu posso fazer projetos, pessoal, eu posso pôr na minha equipe um projeto de implementação de algo e colocar alguém que tenha mais ali aquela habilidade como líder de implementação de um sistema, por exemplo. Então, ele pode ser uma liderança de projeto. Então, tudo isso vem da estratégia antes. Não é chegar e implementar. Eu tenho que ter, efetivamente, entender sobre a minha equipe, qual o potencial dela para a implementação daquela ferramenta e respeitar também os limites de cada um. E desenvolver aquilo que tem que ser desenvolvido. Porque eu vejo que não dá certo, geralmente, essas implementações, porque não houve, tudo feito muito a toque de caixa. Vamos fazer. Para amanhã. Uma semana. Sabe? E não é assim que implementa as coisas. Principalmente quando eu vou tirar uma equipe inteira, é algo novo. E o novo, ele te traz temor, ele te traz medo, é o desconhecido. Então eu tenho que tomar cuidado com relação a isso, de implementação daquilo que é novo na equipe. Eu tenho que fazer uma análise geral da minha equipe. Sim, o líder tem que estar com o foco dele na equipe, né? E muitas vezes ele está com foco em qualquer outra coisa, menos na equipe. Né? Menos na equipe. E é que nem você sempre fala das peças, né? Às vezes ele está de olho na possível jogada que eu vou fazer, na possível ação que eu vou ter, mas sem saber qual peça eu vou usar. E aí, como que eu vou fazer qualquer jogada? Né? Então, eu acho que, assim, para
dar um fechamento na habilidade do líder nesse sentido é ele ter um foco na equipe, para a equipe. Claro que ele vai treinar em si algumas coisas, mas na prática da liderança, o foco dele tem que estar na equipe. Em como eu vou usar essa equipe, né? Para realmente não acontecer com as problemáticas que você falou. Eu faço uma coisa sem ter percebido a minha equipe, de repente eu não atinjo o resultado, de repente dá errado, causa talvez até um problema maior do que ele estava, e aí esse líder ele vai se perdendo nessa condição. E a equipe vai ficando desmotivada também. Fica total. Eu como trabalho muito com equipe, né, nas consultorias, e eu vejo a frustração nas pessoas, né? A frustração, tipo, eu fiz o meu melhor, eu já tive casos de pessoas que pediam até demissão. Pois é. Sabe? Porque, tipo assim, a pessoa se sente culpada por ter feito algo e, tipo assim, porque vem uma mão severa em cima, tipo de severidade. E, tipo, não é isso. Ó, a gente errou aqui, ok. Então vamos corrigir a rota, né? Não, você fez errado, vamos tirar essa ferramenta, não deu certo. A pessoa se sente o quê? Totalmente vulnerável. Tipo assim, eu não sou capaz, eu não fui capaz de ver isso, eu estou prejudicando a empresa, eu vou sair. Uhum. Né? Então, não é assim, sabe? Não é assim com a implementação, não é assim que funciona. E os líderes, eles têm que ter. E tipo assim, eu fiquei 20, 30 anos trabalhando dessa forma. Aí eu não vou conseguir resolver o problema da minha empresa, ou dessa equipe, ou daquele setor, eu não vou conseguir resolver em 15 dias e um mês. Exatamente. Entendeu? É isso. Ah, tem pressa, tem que fazer logo, tem que fazer. Mas antes você estar fazendo e evoluindo, e daqui a um tempo você ter, do que você ficar parado no mercado. Entendeu? Uhum. Então, é entender isso. Porque tudo tem um tempo. E tudo tem que ser feito numa sistemática. Porque senão você vai ter retrabalho lá na frente. Porque você acha que você está ganhando tempo. Na verdade, você está perdendo tempo. Porque você vai ter retrabalho. Uhum. E ter retrabalho é muito pior do que você começar fazendo o que é certo. Na implementação de qualquer ferramenta. Na era digital agora. Ah, eu vou demorar 1 ano para implementar um sistema. Antes você demorar 1 ano para implementar um sistema, mas você ter um sistema coeso, você ter um sistema sem consistência, do que você implementar em 1 mês e ter problemas. Para corrigir isso, para corrigir é muito mais difícil do que se você começar Ficar mais de 1 ano corrigindo. Muito mais, não, você vai ficar 2 corrigindo. Né? Você implementar em 1 ano, aí você implementa em 15 dias e depois você vai passar 2 anos corrigindo. Às vezes você nem corrige. E vai trazendo problemas no dia a dia para essa equipe. Outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado é se aquela ferramenta é necessária e ela funciona para aquele tipo de empresa. Por quê? Se não for uma ferramenta adequada, por mais que ela esteja aí no mercado bombando, se ela não for uma ferramenta adequada para o meu negócio, ela vai me trazer problemas. Porque eu vou perder tempo da minha equipe e ela não vai funcionar. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está sendo implementado. E outra coisa, não é porque deu certo no fulano, vai dar certo na minha empresa.
tem uma questão que tem que ser levada muito em consideração, que é chamado cultura organizacional, que é um ser vivo dentro da minha empresa. Se eu não tiver uma cultura organizacional que preza a inovação, provavelmente não vou conseguir implementar nada de inovação nessa empresa. Então, pessoal, não é simplesmente chegar e implementar alguma coisa porque tá todo mundo implementando, porque nós vamos ficar para trás. Não. Exige aí do líder várias habilidades, várias análises, né? Antes de ser implementado qualquer situação dentro de uma empresa. Exatamente. É esse olhar, né, multifatorial que a gente sempre fala. Eu preciso olhar o todo. O todo. O olhar ali sistêmico, né? O olhar ali holístico, holístico não no sentido de magia, mas no sentido de todo, ele tem que acontecer. Porque senão vai dar errado. Né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. E eu acho que é isso, né, Patrícia? É convidar o pessoal aí. Sim, acredito que a gente tenha pensado, né, nas habilidades principais. E eu acho que é isso aí, é convidar o pessoal todas as terças-feiras, nós estamos aqui ao vivo. Tragam suas perguntas, tragam aí suas dores, né? Vão conversar um pouco com a gente, a troca é muito legal, né? Falar para vocês também que ficam sempre gravadas as nossas lives ali disponibilizadas no YouTube. Acesse aí a nossa bio e veja aí o nosso menu, né, de possibilidades de desenvolvimento da sua liderança. E fiquem sempre à vontade de estar aí mandando direct pra gente. A gente gosta muito dessa interação aí do pessoal, né, Patrícia? Sim, com certeza. É isso? Então, é isso. Então, até a próxima. Semana que vem temos já a nossa temática, né? Já, qual que vai ser? Acho que a gente vai falar sobre como o líder pode ajudar a equipe a desenvolver metas para o desenvolvimento na equipe, né? Acho que é alguma coisa relacionada a isso. Então, fique ligadinho aí, pessoal. Ó, stories bombando com dicas todos os dias para vocês. Eu tô sumido aí, mas eu vou voltar essa semana. Vou pegar firme aí. TikTok, tem muito vídeo legal para vocês. Então, tem muito material aí para vocês desenvolverem aí, terem insights, consciência para vocês trabalharem a liderança de vocês, tá bom? Um super beijo aí para vocês. Beijo, até mais, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau.